Eu diria que a cirurgia para todos os cânceres de mama em fase inicial é o principal tratamento. Os cânceres avançados, também a maioria são submetidos à cirurgia, mas daí tanto a quimioterapia, a radioterapia, imunoterapia, bloqueadores hormonais, eles têm uma importância igual e algumas vezes até maior do que a cirurgia. Mas para cânceres iniciais, aquele câncer que você palpou e é pequeno, que foi identificado por uma mamografia, por uma ultrassonografia, por uma ressonância, a cirurgia ainda é o ponto mais importante de um tratamento oncológico. Grande parte dessas mulheres, se não fizerem mais nenhum tratamento, aproximadamente 60%, 70% delas, estariam curadas só com a cirurgia. Bem-vinda, bem-vindo a mais um CDMcast, o podcast do Centro de Doenças da Mama. Hoje com o Dr. Cleverton Spaltz para a gente falar sobre câncer hereditário e os tratamentos para esse tipo de doença. O Dr. Cleverton, que está aqui com a gente. Dr. Cleverton, as síndromes começaram a ser mais faladas depois do caso Angelina Jolie e os BRCAs, é isso? Ou não? Já se falava muito fora do ambiente médico e científico? As síndromes, que são os cânceres de origem genética, são mais ou menos 10% dos casos, eles se popularizaram depois do caso da Angelina Jolie, né? A genética é uma ciência nova na medicina, então a gente também, com o passar dos anos, foi aprendendo muito. E esses primeiros genes que vieram associados ao câncer de mama, que é o BRCA1, que é o BRCA2, que hoje você os encontra facilmente, né, na internet, você consegue pesquisar eles já eram conhecidos, mas a aplicação prática deles é de aproximadamente 15 a 20 anos. E talvez o grande ponto de virada do ponto de vista de conhecimento, né, das pessoas foi o caso da Angelina Jolie. E claro que de lá para cá se evoluiu muito, né? Foi muito comentado o fato dela fazer a retirada das duas mamas, fazer a retirada dos ovários, que para determinadas situações ainda são preconizados esses tratamentos hoje em dia como preventivos, mas muita coisa se evoluiu, existem medicamentos preventivos, existem novos genes que foram incorporados nessa investigação, né, do câncer de mama genético, câncer de ovário genético, mas podemos dizer que sim, isso foi um grande divisor de águas para que tanto a população leiga quanto o acesso a esses exames fossem cada vez mais popularizados. Ok, deixa eu apresentar o Dr. Cleverton para quem ainda não conhece. Dr. Cleverton é mastologista e oncoginecologista, né, doutor? Ele é de Santa Catarina, da cidade de Lebon Regis, fez medicina lá em Blumenau, sim, residência aqui no Hospital Nossa Senhora das Graças e mestrado pela Universidade Federal, né, doutor? Isso. Também é autor de vários artigos, enfim, como a maior parte da equipe CDM faz, né? Muitos artigos científicos, muito estudo também. Mas tem mais uma coisa, doutor. O senhor é lá de Santa Catarina, mas é torcedor do Flamengo, é isso mesmo? É isso mesmo, sou torcedor fanático do Flamengo. Qual que é a maior paixão, a mastologia ou o Flamengo? Ambas, né? A mastologia, o Flamengo, a família. Muito bem. Voltar para minha casa, para minha cidade, isso sempre me traz boas lembranças e vejo muitas coisas com carinho lá. Mas eu acho que a gente tem que dividir, né? Como tudo, o equilíbrio, né? Muito bem. Mas do ponto de vista profissional, a mastologia me encanta. Ok. E falando então do câncer de mama, é muito comum entre as mulheres que são diagnosticadas com câncer de mama comentarem sobre a retirada do útero, dos ovários, enfim. É assim mesmo? Tem que ser assim? Ou isso é caso a caso, doutor? Não é assim. Nunca se deve fazer a retirada do útero ou dos ovários de rotina para uma mulher com câncer de mama. Sim, existem situações em que a gente preconiza. A retirada dos ovários, por exemplo, tem dois objetivos. Naquelas mulheres, como a gente acabou de comentar, que possuem algumas alterações genéticas, os mais comuns são o BRCA1 e BRCA2, esses genes conferem um risco aumentado, tanto de câncer de mama
quanto de câncer de ovário e tubas uterinas. Então, essas mulheres, sim, na idade certa, no momento certo, a gente preconiza a retirada das trompas e dos ovários. O útero, muitas vezes, ele pode ser comprometido, eventualmente, pelo tratamento do câncer de mama, ou em mulheres que já possuem alguma alteração relacionada ao útero, muitas vezes a gente preconiza também a retirada. Mas eu te diria que a retirada do útero, ela nunca faz parte de um tratamento de um câncer de mama. Em uma outra situação, mulheres que têm cânceres de mama, receptores hormonais positivos, dependendo da sua faixa etária e dependendo do nível de bloqueio hormonal que tem que ser feito, às vezes a gente recomenda a retirada dos ovários. Mas podemos dizer que essas cirurgias, elas são a exceção, não são a regra. Então é bom saber disso para ninguém ficar indicando cirurgia para ninguém, né? Porque é bem comum entre as mulheres, cada uma dizendo o que deve ser feito. Não, diz para o seu médico, fala com ele e tal. A cirurgia, ela é um evento mais complexo. Eu costumo falar que a cirurgia, ela não tem volta. Depois que você fez, não tem como voltar atrás. Então, para a gente tomar uma decisão de fazer uma cirurgia, nós como médico e os pacientes também, tem que ter uma convicção muito grande de que aquela cirurgia faz ser necessário. Eu acho que não resta muita discussão quando você está tratando um câncer. Obviamente que a cirurgia, ela é parte integrante do tratamento de um câncer de mama. Como eu acabei de falar, eventualmente, às vezes uma cirurgia de ovário, ela pode também ajudar no tratamento do câncer de mama, mas você sempre tem que ponderar as vantagens e as desvantagens. Particularmente em relação ao ovário, em mulheres na pré-menopausa, a retirada dos ovários, ela induz uma menopausa definitiva, sem volta. Nas mulheres com câncer de mama, nós não temos respaldo científico para fazer qualquer tipo de reposição hormonal. Então eu sei que eu vou reduzir um pouco a qualidade de vida dessas mulheres. E isso tem que ser aventado antes de se retirar, porque depois não tem volta. E doutor, qual é a efetividade da cirurgia quando a gente fala de câncer de mama? A cirurgia é extremamente efetiva. Eu diria que a cirurgia, para todos os cânceres de mama em fase inicial, é o principal tratamento. Os cânceres avançados, também a maioria são submetidos à cirurgia, mas daí tanto a quimioterapia, a radioterapia, imunoterapia, bloqueadores hormonais, eles têm uma importância igual e algumas vezes até maior do que a cirurgia. Mas para cânceres iniciais, aquele câncer que você palpou e é pequeno, que foi identificado por uma mamografia, por uma ultrassonografia, por uma ressonância, a cirurgia ainda é o ponto mais importante de um tratamento oncológico. Ou seja, grande parte dessas mulheres, se não fizerem mais nenhum tratamento, aproximadamente 60%, 70% delas, estariam curadas só com a cirurgia. Mas é óbvio que eu não quero curar só 60% ou 70% das mulheres. E daí vem os tratamentos que nós chamamos de tratamentos adjuvantes. Ou seja, para algumas mulheres, sim, a quimioterapia faz muita diferença e aumenta demais essa chance de sucesso. A radioterapia, a imunoterapia para algumas mulheres hoje, as terapias-alvo, hormônios terapias, bloqueadores hormonais. Vocês vejam que nós temos uma gama muito grande. Então, acho que a gente não tem que levantar só a bola da cirurgia. A cirurgia é um tratamento consagrado, é um tratamento que todo mundo sabe a importância. Mas o que faz o sucesso hoje é esse conjunto, né? É todas essas opções que a gente tem de tratamento, no qual a cirurgia é, sim, na maioria das vezes o carro-chefe, para que a gente chegue a taxas extremamente elevadas de sucesso no tratamento de um câncer de mama, por exemplo. E existem casos em que hoje já se sabe que, por exemplo, uma paciente não responde à quimioterapia ou à radioterapia? Já se sabe algo sobre isso? Sim. Hoje existem, por exemplo, subtipos de câncer de mama que nós, no passado, sabíamos que essas mulheres elas eram menos sensíveis ou a quimioterapia teria um benefício menor ou, em alguns casos, não teria.
Só nós não tínhamos ferramentas que pudéssemos identificar isso. Hoje, para alguns subtipos, para algumas mulheres, a gente tem. São testes, por exemplo, testes genéticos realizados no tumor, específicos para determinados subtipos, que podem me mostrar, por exemplo, qual que é a eficácia da quimioterapia naquele tumor daquela mulher. É algo muito individualizado. E com isso a gente, muitas vezes, consegue declinar de uma quimioterapia com a segurança de saber que para aquela paciente ela não traria benefícios. Por outro lado, a gente consegue ter certeza para outras mulheres que a quimioterapia pode trazer benefício. Então, hoje, eu diria que o tratamento do câncer de mama, e o câncer de mama é um dos cânceres mais estudados, até pelo número de mulheres que tem, né, que são acometidas, é muito individualizado. É praticamente personalizado e você define a estratégia de tratamento de mulher para mulher, de pessoa para pessoa. E isso eu acho extremamente importante, porque não é a mesma coisa para todo mundo. Às vezes as mulheres falam, eu fiz quimioterapia. Tudo bem, mas qual quimioterapia, de que maneira, foi antes, foi depois, em qual dosagem? E isso é individualizado. Para cada subtipo de câncer de mama, tem praticamente uma quimioterapia diferente, um protocolo diferente. E isso é extremamente importante para que a gente chegue a essas taxas elevadíssimas de sucesso que nós temos hoje. Uhum. E no caso do estudo do tumor, né, das células e tal, isso está acessível para todo mundo, inclusive SUS, planos de saúde? Infelizmente não, né? A tecnologia muitas vezes ela demora um pouco a chegar em determinados locais, né? Esses testes eles são acessíveis, são testes que realmente não são baratos. Alguns planos de saúde, algumas seguradoras cobrem esses testes, em outras não cobrem, porque na realidade não existe uma obrigatoriedade de cobrança, de cobertura desses testes pela ANS. Algumas operadoras de mais bom senso sabem que é muito mais barato pagar um teste do que pagar uma quimioterapia. Outras operadoras que não têm tanto esse bom senso acabam não cobrindo esses testes e muitas vezes a gente não consegue oferecer para as nossas pacientes. E isso ainda, na minha opinião, é uma realidade um pouco distante do sistema público. Mas imagino que vá chegar. Já existem até estudos econômicos com esses testes no Brasil, na população brasileira, mostrando que esses testes, inclusive no sistema público, são economicamente viáveis. Ou seja, o próprio sistema público gasta mais com quimioterapia do que gastaria fazendo esses testes. Obviamente, na indicação correta, para a paciente correta. Então, o que falta, talvez, assim, é um pouquinho mais de empenho, né? Do ponto de vista do setor público, de enxergar um pouquinho mais essas situações e permitir que a gente consiga fazer uma medicina ainda de melhor qualidade do que já é feita, com mais acesso, com mais perspectivas de sucesso e com menos desgastes de algumas pacientes. E essa tecnologia está disponível aqui no Brasil ou tem que mandar para fora? Não, essa tecnologia, você tem acesso aqui no Brasil. Esses testes são feitos fora ainda, né? Mas a gente consegue perfeitamente ter acesso aqui no Brasil. E do ponto de vista econômico, eu me arrisco a dizer que seria viável, inclusive, no sistema público. Que bacana. Agora, voltando aos cânceres hereditários, né, as síndromes, o que elas são exatamente, doutor? Essa é uma boa pergunta e é interessante que parece que é algo tão distante, né, tão complexo. Na realidade, nós temos que imaginar que essas alterações genéticas ou síndromes genéticas nada mais são do que alguns defeitos que determinadas pessoas têm no seu DNA, que geralmente são em genes que nós chamamos de genes supressores tumorais. Então vamos tentar explicar de uma forma bem clara. Imagine que o nosso DNA ele é constantemente reparado ou revisado ou retificado, né, por alguns genes do nosso corpo. É como se você estivesse numa linha de produção e tivesse um auditor que ficasse olhando
para retirar, por exemplo, uma pecinha que tem algum defeito. O que acontece nessas síndromes genéticas? Esse gene seria o nosso auditor. Então, esses genes, eles são responsáveis por manter a integridade do nosso DNA. Quem tem um defeitinho, né, um defeito num desses genes, eles não são ativos. Então, eles permitem com maior frequência que pequenos defeitos no nosso DNA comecem a ser acumulados. Então, é como se você deixasse que a nossa linha de produção fosse trabalhando e permitindo ter alguns defeitos a mais das nossas maquininhas ali, né? E isso, com o passar dos anos, acaba fazendo com que essas mulheres tenham mais suscetibilidade por essas modificações do DNA. Então, traduzindo, é um gene que é responsável pela manutenção da integridade do nosso DNA. E como ele está inativo nessas mulheres, ele permite que esse DNA comece a sofrer pequenas modificações ao longo do tempo e que culmina com uma facilidade maior dessas mulheres terem câncer de mama. Então, essas são as síndromes genéticas. Muito bem. E todas as mulheres que carregam esse defeitinho, elas têm indicação para tratar preventivamente ou não? Não, câncer? Depende dos defeitos, porque hoje, quando a gente vai fazer um estudo genético, nós fazemos análise de vários genes. Tem os genes que nós chamamos de alto risco, né? Os mais comuns são BRCA2 e BRCA1. Tem os genes de risco moderado e de baixo risco. Então, o que isso significa? Basicamente, qual é a chance que aquela mulher, tendo aquele gene alterado, tem de ter um câncer de mama, por exemplo, no decorrer da vida. Quando a gente pega, por exemplo, o BRCA1, chega a 80%. O BRCA2 chega a 60%. Então, esses são genes de alto risco. Os genes de risco moderado é mais ou menos entre 30% e 40%. E os genes de baixo risco, eles vêm para 20%, 25%, 15%. Como é que a gente toma uma conduta de ser mais agressivo ou menos agressivo, de fazer alguma mudança, propor algum tratamento? É baseado nesse risco. Então, normalmente, quando a gente tem genes de alto risco, a gente acaba propondo uma conduta mais intervencionista, que é o que a gente acabou de falar da Angelina Jolie, que muitas vezes nós acabamos sim indicando fazer cirurgias preventivas para o câncer. Nos genes de moderado e baixo risco, normalmente existem protocolos definidos, geralmente para cada gene, da maneira com que a gente vai acompanhar. A gente acaba acompanhando essa mulher de uma forma mais próxima, né? Com exames mais frequentes, com menos intervalo. Seria mais ou menos como você fazer uma analogia de uma pessoa que tem um alto risco cardiovascular. Ela vai no seu cardiologista e faz mais exames com a frequência menor do que aquela que tem um baixo risco cardiovascular. Então é mais ou menos assim. E para cada gene a gente tem uma conduta específica. Os genes não são iguais. Então nós temos que também desmistificar isso. Eu tenho um teste genético alterado, eu vou lá e vou tirar minhas mamas. Não. A retirada das mamas é uma opção para determinadas situações, para determinados genes, para determinada faixa etária. Então, acho que é importante a mulher saber que, e algumas mulheres, elas têm medo de fazer o teste, porque elas acham que se ela fizer o teste e der alterado, alguém vai impor a retirada das mamas ou dos ovários para elas. Então, a gente tem que deixar bem claro que é melhor a gente cuidar daquilo que você conhece do que aquilo que não conhece. Então, saber se você tem essas alterações genéticas ou não, quando são necessárias essas investigações, para nós e para elas tem que ser algo que nos traga uma tranquilidade maior no sentido de cuidado. Se isso vai ser o suficiente para fazer alguma cirurgia ou para acompanhar ou para tomar algum medicamento, daí é uma individualização, né, de cada situação. Entendi. E tem cânceres
síndromes que também levam a cânceres ginecológicos, doutor, aproveitando que essa é uma área sua também? Sim, sim, sim. O próprio BRCA1, BRCA2, como eu citei, né? Eles aumentam o risco de câncer de ovário e câncer de tubo uterina. Pode acontecer antes do câncer de mama, inclusive? Pode acontecer antes do câncer de mama. Outras síndromes, né, como síndrome Lynch, que aumenta o risco de câncer, por exemplo, de útero, de endométrio, aumenta o risco de câncer de intestino, e tem um risco um pouco menor, mas também aumenta o risco de câncer de mama. Tem outras síndromes que também aumentam o risco de câncer de ovário. Por isso que é importante, né? Nós hoje, quando você faz um teste genético, você tem aproximadamente, tem vários testes, né? Mas no mínimo, acima de 25 genes são testados. Para cada gene tem uma orientação e uma identificação específica. A maioria deles, a gente só muda a maneira de acompanhar. A gente não toma nenhuma atitude intervencionista, né? Mas é muito mais fácil você conhecer o inimigo, exatamente, né? Cuidar daquilo que você conhece, né? Doutor, e voltando ao câncer de mama, né? Quais são os tipos mais comuns de cirurgia para câncer de mama? Antigamente se fazia mastectomia só. Sim. Hoje o que se pode fazer? O que se pode esperar? Isso é uma coisa, é um ponto interessante, porque como a gente acabou de citar agora, né, cirurgias de retirada da mama preventivas, tudo, né, e o caminho do tratamento oncológico do câncer, ele está exatamente no caminho oposto. É de você fazer cada vez cirurgias menos agressivas, né, menos desgastantes para a mulher, cirurgias que a gente chama de mais conservadoras, com a mesma segurança, ou às vezes até uma segurança maior. Então, se a gente fizer uma linha do tempo, até a década de 70, início dos anos 80, nós só tínhamos um tipo de cirurgia para câncer de mama, que nós chamamos de mastectomia radical. Essa mastectomia radical lá no começo, ela envolvia a retirada de toda a mama, de todos os gânglios ou linfonodos da axila, inclusive dos músculos, né, do peitoral maior. Ficava aquela coisa para dentro. Isso, que você olhava a cicatriz assim, você via o contorno das costelas, né? Depois, ela evoluiu, né, embora não do aspecto estético, mas ela já preservou o músculo peitoral. Então, na década de 80, já se fazia essa mesma mastectomia, mas não retirava-se mais o músculo peitoral. As primeiras publicações, os primeiros trabalhos que começaram a mudar esses conceitos foram no início dos anos 80. Tem 2 estudos clássicos, um que foi feito por Fischer nos Estados Unidos e outro por Veronese na Itália, onde eles demonstraram que as mulheres que faziam a quadrantectomia, ou seja, realmente eles tiravam um quadrante da mama, só no quadrante que estava o câncer, faziam ainda a retirada de todos os gânglios axilares, mas mostraram que isso era equivalente, né? Que as mulheres que faziam a quadrantectomia tinham os mesmos resultados em termos de riscos futuros, recidivas, que o câncer que fazia a mastectomia. Então isso foi uma grande quebra de paradigma da cirurgia. Isso saiu da década de 80, passamos nos anos 90. No final dos anos 90, começou a se introduzir uma técnica que hoje é consagrada, chamada linfonodo sentinela. Que por mais que a cirurgia da mama seja ainda muito, do ponto de vista estético, para a mulher muito mutilante, era muito mutilante, hoje já não é mais, a cirurgia que deixava assim, sequelas funcionais era a cirurgia da axila, né? Com o que a gente chama de esvaziamento axilar completo. Então, a partir do final da década de 90, se introduziu-se a técnica do linfonodo sentinela, que nada mais é do que você injetar um contraste na mama, identificar aqueles linfonodos que recebem a drenagem linfática da mama, removê-los, em média 1 a 3 linfonodos, e o patologista, né, o médico que avalia no microscópio, vai me dizer se esses linfonodos estão comprometidos ou não. E quando eles não estavam comprometidos, você não precisava mais fazer o esvaziamento axilar. Na minha opinião, do ponto de vista funcional, isso foi o grande salto que se deu do ponto de vista do tratamento cirúrgico para um câncer de mama, assim. E só quem teve um esvaziamento axilar completo, que teve um linfedema, consegue quantificar o quanto isso foi benéfico, né? Não
precisar mais passar por isso, né? Até porque a pessoa passa a ter limitações Sim, de movimento. Redução de força muscular, alterações de sensibilidade, né? Quando você tem um linfedema de braço, é uma coisa que é permanente, você consegue controlar, mas não cura. Né? É feio esteticamente. Sim, e doloroso, né, com doutor? certeza, é desconfortável. Então, aí nós estamos no início dos anos 2000. Daí de lá para cá, gradativamente, começaram a ser inseridos técnicas, por exemplo, de cirurgia plástica. Então você não faz mais um quadrante, você faz um setor, que nada mais é do que tirar um tumor com margem, utilizando sempre, ou na grande maioria das vezes, técnicas de cirurgia plástica que mantém a forma da mama. Muitas vezes, havendo a necessidade, feita a cirurgia da mama oposta para elas ficarem simétricas. A mastectomia evoluiu preservando pele. Depois dos anos 2009, 2010, a gente começou a preservar a areola e o mamilo. Então, por mais que a gente faça uma mastectomia hoje, a grande maioria das vezes, quando não há um comprometimento da areola e do mamilo, a gente consegue preservar. Isso, do ponto de vista estético, melhorou muito. Né? Então, tanto a cirurgia da mastectomia, ela evoluiu sendo menos agressiva, e a cirurgia que a gente chama de conservadora, que é aquela que não é feita mastectomia, também evoluiu muito do ponto de vista estético. É lógico que o que é a cirurgia ideal? A cirurgia ideal é aquela que você retira o tumor com margem de segurança e faz a avaliação da axila ainda pela técnica do linfonodo sentinela. Então, claro que quanto mais precoce você faz um diagnóstico, menos agressivo você precisa ser na cirurgia. Então é uma coisa atrelada à outra. Os programas de rastreamento talvez foram os principais precursores desse avanço na redução da agressividade e das sequelas cirúrgicas de um câncer de mama. Porque se você chegar hoje com um nódulo de 10 centímetros, eu não vou ter muita opção para você. Embora hoje a gente consiga também, às vezes, fazer, por exemplo, a quimioterapia antes da cirurgia, reduzir esse tumor e, eventualmente, viabilizar cirurgias mais conservadoras, né, menos radicais. Então, eu diria que é um conjunto da cirurgia que evoluiu, sendo menos radical, de outros tratamentos que ajudaram a, eventualmente, reduzir esses tumores para que a cirurgia pudesse também ser ainda menos radical, para que a gente chegasse hoje numa situação em que eu julgo que a grande maioria das mulheres que faz cirurgia de câncer de mama, embora sempre tenham suas cicatrizes, seus desgastes, elas têm um desgaste muito menor do que quando a gente compara a 10, 15 anos atrás. E existem combinações de técnicas hoje, assim, é só o cirurgião, só o robô, ou dá para usar as duas coisas? Como é que hoje se decide por isso, por exemplo? Quando que se decide usar um robô? Não, assim, a cirurgia robótica é algo fantástico, é algo novo, né? Tem algumas especialidades onde ela já é consagrada e tem outras que nem tanto. Do ponto de vista, vou citar um exemplo, talvez o exemplo de maior consagração da cirurgia robótica é a próstata. Porque ela ajuda do ponto de vista de redução de risco, por exemplo, de uma incontinência urinária, de impotência masculina. Então é uma cirurgia mais precisa, você consegue preservar melhor a parte de nervos, né? O que ajuda muito. Na cirurgia da mama, a cirurgia robótica, ela já existe, ela já é realizada, mas quando você compara ela com a cirurgia aberta, ou eventualmente alguns casos que são feitos de cirurgias vídeo assistidas, que é você usar um aparelho de vídeo para assistir a cirurgia. Tipo videolaparoscopia? Tipo o mesmo aparelho, só que na mama, né? Ela não tem uma diferença ainda significativa, porque o que você quer? Você quer hoje numa mastectomia, numa cirurgia conservadora, não. Né? Não existe nenhuma técnica. A cirurgia conservadora é muito parecida com a cirurgia estética de mama. As incisões são iguais, né? O que muda é a parte interna, mas as incisões são as mesmas. A mastectomia, hoje, o que você quer? Você quer fazer uma mastectomia com incisão um pouco menor.
E nesse aspecto, mesmo a cirurgia aberta, ou quando ela é videoassistida, ela praticamente é muito parecida com a cirurgia robótica, né? Então, por isso que eu imagino que com a evolução do robô, né, como a gente tem as novas tecnologias que estão vindo do robô, é possível que a gente consiga fazer essa cirurgia ter alguma diferença da cirurgia que hoje é realizada. Né? Você imagine que antigamente você fazia uma incisão de 20, 30 centímetros na mama. Hoje a gente faz uma mastectomia com incisão de 6, 7 centímetros, que é basicamente a mesma incisão que um cirurgião plástico usa para colocar uma prótese de mama. Sim. Não tem muita diferença, né? Algumas um pouco maiores, outras um pouco menores, mas as tecnologias, elas sempre vão nos ajudar. E o que a gente precisa saber é qual é a função dela, o que ela vai me melhorar, o que ela vai me trazer de melhora e principalmente qual que é o time, exatamente o time que eu devo utilizá-la, né? Não é toda a tecnologia que você vai usar em todas as situações. Que vai ser boa, claro, o suficiente. Isso é igual, para um outro exemplo, né? Os exames de imagem, né? Todo mundo, mas por que você não faz hoje? Por que você não faz o PET scan, né? Todo mundo acha que o PET scan, como é um exame que talvez foi o último a ser lançado, ele sirva para tudo, ele não serve. Ele tem indicações específicas. É para partes moles, doutor? O PET scan, por exemplo, na mama, ele serve para fazer avaliações de metástase, mas, por exemplo, a ressonância de mama, ela tem uma eficácia igual ou maior que o PET scan na mama. Então, quando eu quero avaliar a mama, eu nunca devo pedir um PET scan, eu peço a ressonância. Para o sistema nervoso central, para o crânio, a ressonância é superior ao PET scan. Então, você precisa de um profissional capacitado para te dizer qual que é o melhor exame para você fazer. Então, é muito comum a gente receber paciente, mas a minha tia disse para fazer um PET scan, ou a minha sobrinha disse que eu deveria retirar as 2 mamas, por exemplo, né? É a mesma situação, né? Eu sempre costumo falar que falar é fácil, né? Executar não é difícil, porque esse é o nosso dia a dia, né? Mas, por exemplo, a retirada das mamas, quem carrega isso pro resto da vida é a paciente, né? Então, a gente tem que ter muita prudência, seja no pedido de um exame, na escolha de uma técnica cirúrgica, na escolha de um tratamento, né? Eu acho que nada melhor do que um profissional capacitado para poder orientar de forma adequada. E interessante porque, às vezes, as pessoas têm a ideia errada de que o médico não está lá na cirurgia robótica. Sim. Assim, não existe cirurgia online. Tá? Então, a diferença da cirurgia robótica é que você tem o robô e o médico está dentro da sala de cirurgia operando o robô, ele está sentado. Uma das grandes vantagens da cirurgia robótica para as outras cirurgias é do ponto de vista ergonômico para o cirurgião, ele fica sentado, mais ou menos como eu estou sentado agora, e ele fica operando o robô, né, coordenando o robô, e ele consegue ver tudo de uma forma muito precisa, né? Então, assim, não existe uma cirurgia que, por exemplo, eu esteja aqui em Curitiba e o robô esteja numa outra cidade e você esteja operando. Eu imagino que talvez no futuro isso possa acontecer, mas a gente nunca pode esquecer que existe uma barreira, e é uma barreira importante do ponto de vista legal disso, né? Quem que é o responsável de alguém operando aqui, né, numa outra cidade e assim por diante? Então, toda a cirurgia robótica, 100% da cirurgia robótica que é realizada, o cirurgião está na sala, tá? Ele está num local adequado, né, sentado, né, num centro de controle do robô, mas está dentro da sala. Vamos imaginar que por algum motivo ocorra uma emergência, alguma urgência, talvez não na mão, mas pensando, por exemplo, numa cirurgia abdominal, né, o cirurgião está ali. Ele consegue fazer a intervenção, né, de qualquer maneira. Então, temos que desmistificar esse negócio de o robô operar sozinho. Que o robô vai substituir o cirurgião, essas coisas todas. De forma nenhuma. A tecnologia, inclusive a inteligência artificial, né? Embora assim, a gente fique realmente boquiaberto, né, com o avanço da inteligência artificial, né? Mas a decisão, o fator humano
que muitas vezes se esquece, né? Nunca vai ser substituído, ou pelo menos eu não vislumbro, né, que isso seja substituído aí nas próximas décadas. Então a inteligência artificial é algo fantástico, realmente ela vai nos ajudar muito, ela vai melhorar muito vários aspectos da medicina, já está melhorando vários aspectos da medicina, né? Mas a relação entre o médico, o profissional da saúde, não só o médico, o fisioterapeuta, o nutricionista, a enfermeira, né, com o paciente, isso é insubstituível. Isso é insubstituível. Claro, né? O contato humano, a conversa, o afago, o carinho, o entender a dificuldade, o perceber as angústias, os medos, as preocupações. Isso não tem inteligência artificial que ainda perceba. Doutor, isso passa por isso muito no consultório? Essa conversa, essa interação com o paciente. Às vezes as pessoas pensam, puxa, mas é tudo tão rápido, hoje em dia é tudo tão corrido. Quando vai dar uma notícia, por exemplo, ou uma primeira consulta, ou quando vai dar uma notícia que o resultado da biópsia deu positivo para câncer, como é que é essa conversa? Não, é uma conversa, nunca é uma conversa tranquila, né? Porque eu sempre coloco de uma forma assim, se é ruim para que eu dê a notícia, imagine para quem está escutando. Então a gente tem que ter tempo, tem que conversar. Esse tempo não significa que a gente precise ficar horas. Não, eu acho que o que a pessoa quer saber, ela quer uma opinião franca, ela quer saber de forma clara o que ela tem, ela quer escutar do profissional que existe tratamento, e sim, existe, né? A gente nunca deve falar coisas que não correspondam à realidade. Aliás, isso é um ponto importante, né? A pessoa quer olhar em você e sentir confiança. E a confiança, ela se dá simplesmente por uma situação. Você tem que explicar exatamente o que vai acontecer. Se a notícia é ruim, você tem que falar que a notícia é ruim. Se a notícia é boa, você tem que falar que a notícia é boa. Isso estabelece um elo de confiança entre o médico, né, e a pessoa que está escutando. Mas o que eu digo que as pessoas mais querem é que elas olhem para nós como médicos e percebam que o médico se preocupa com elas, né? Ou seja, quando você está dando uma notícia, ela tem que olhar para você, ou assim, pelo menos é isso que a gente quer, e veja, não, ele se preocupa comigo, essa profissional ou esse profissional se preocupa comigo, ele está interessado em me trazer melhorias, tá? Eu acho que isso é um ponto importante, né? Isso não quer dizer que você precise ficar horas conversando. Você tem que falar de uma forma clara, objetiva, franca, honesta com o teu paciente, e falar e deixar muito claro que é uma coisa séria, sim, é uma coisa importante, mas que hoje o câncer é tratável. E que na maioria das vezes é mais difícil você tratar o preconceito que vem junto do que a própria doença. É verdade, né, doutor? Porque as pessoas já vêm achando que vão morrer e quem sabe que alguém está com câncer já matou a outra. Isso é uma coisa que eu alerto os meus pacientes, assim, quando eu dou um diagnóstico, tá naquela fase muito nebulosa, com medo, assim, eu falo, olha, você pode conversar e contar para quem você quiser, mas eu te sugiro que você escolha as pessoas certas, porque mesmo às vezes alguma pessoa que você julgue certa e não a critique por isso, porque às vezes as pessoas não sabem como lidar com uma notícia dessa, elas vão te olhar com dó, com tristeza, né? E eu acho que não tem sentimento pior do que você ver alguém olhando com dó para você. Aquela sensação de coitada, ela vai morrer, né? E é uma sensação totalmente irreal. Então, esse ponto é importante. Essa conversa é importante. E ainda nós não temos inteligência artificial que faça isso. Isso tem que ser o profissional, seja o médico, o mastologista, o oncologista, ou algum outro profissional da saúde que seja habilitado ou que tenha expertise em fazer isso, né? Ok. Doutor, muito obrigado. Eu acho que a gente vai ter muita gente aí querendo comentar, fazer perguntas. O senhor topa responder as perguntas? Todas. Obrigado. Então tá bem, muito obrigada. Gente, até a próxima. Um abraço.